Grande parte de seu trabalho nos últimos anos de sua vida girou em torno do estudo de campo de alguns petroglifos, imagens artísticas gravados em rochas, muito originais que acabaram sendo verdadeiramente transcendentais. O pictograma Kayenta, Arizona, foi um dos primeiros que Perrati estudou. O que realmente despertou seu interesse foi quando ele percebeu que muitos petroglifos representavam formações elétricas de plasma vistas nos céus nos tempos antigos. A descoberta mais surpreendente é que a forma precisa descrita no petroglifo Kayenta pertenceria a um tipo de configuração de descarga elétrica intensa, bem documentada em experimentos de laboratório e conduzidos no Laboratório Nacional de Los Alamos, México. Tal forma foi identificada pelo próprio Perrati e mais tarde por outros colegas físicos. Perrati reconheceu imediatamente que a semelhança entre a forma do petroglifo Kayenta e certas descargas de plasma de alta energia no laboratório era muito precisa para permitir qualquer explicação alternativa. Não havia dúvida para ele, e ele escreveu que muitos petroglifos, aparentemente gravados na rocha há vários milhares de anos, têm um equivalente preciso em descargas de plasma ou instabilidade. Mais surpreendente é que as figuras esculpidas na rocha são apenas as únicas formas que aparecem em experimentos de laboratório com plasma elétrico em densidades extremas de energia. Nenhuma outra morfologia ou padrão foi observado. Todos os detalhes morfológicos que observo nestes pictogramas não poderiam ter sido conhecidos pelo homem pré-histórico a menos que tivessem testemunhado ao vivo e direto no céu. O efeito no universo elétrico, antes de ser chamado assim, foi transformador. Muito rapidamente, Perrati assinou um contrato para apoiar o seu trabalho de campo e com o objetivo de documentar globalmente os petroglifos em estudo e sua ligação com as formas energéticas de plasma observadas tanto em laboratório como no espaço. Por vários anos, com a ajuda de vários assistentes e colaboradores, Perrati usou a tecnologia GPS para registrar os campos de visão de artistas antigos e as localizações precisas de milhares de petroglifos. Ao inserir esses dados em mapas topográficos computadorizados, ele foi capaz de calcular onde na plasmasfera da Terra, a magnetosfera, algumas dessas formas ocorriam. Os estudos subsequentes de Perrati foram publicados ao longo de vários anos, entre 2004 e 2009. A figura do petroglifo Kayenta também ocorre em outras partes do planeta, embora com certas variações, às vezes referida como a escada para o céu ou a espinha dorsal do céu, mas que eventos celestes remotos poderiam ter causado tal forma a aparecer diante dos olhos da humanidade? A origem desse pictograma foi particularmente sensível, porque grande parte da atividade do Laboratório Nacional de Los Alamos foi classificada como pesquisa de armas nucleares, segundo o próprio Anthony Perrati. Sua primeira reação ao ver o pictograma foi pensar que alguém havia invadido seu computador. Se fosse esse o caso, o seguinte teria sido a requisição e busca de seu computador e sua possível prisão. No entanto, se esse pictograma foi realmente esculpido em uma rocha no Arizona e foi, Perrati entendeu muito bem suas implicações. Ele imediatamente pensou na possibilidade de que os antigos eventos eletromagnéticos nos céus pudessem explicar os muitos petroglifos semelhantes ao redor do mundo.
incluindo uma imagem em seu próprio quintal sudoeste dos Estados Unidos. Esses petroglifos intrigaram os arqueólogos por séculos. Desta forma, Anthony Perrati iniciou uma intensa investigação em todo o mundo, coletando informações sobre petroglifos semelhantes. Seus resultados, incluindo o pictograma Kayenta, foram apresentados em vários artigos inovadores. Sua inspiração era contagiante e ninguém que o conhecesse tinha dúvidas de que seu trabalho mudaria pressupostos fundamentais das ciências. Em particular, as descobertas de Perrati descartariam categoricamente o princípio da uniformidade, que há muito restringe a investigação científica. Ainda hoje, a maioria das ciências teóricas simplesmente assumem que os eventos ocorridos em nossa era são as chaves para a compreensão do passado mais remoto. O que é hoje era antes. A verdade é que a calma reinante em nossos céus atuais não oferece nenhuma semelhança com o grande espetáculo do céu de nossos ancestrais remotos. A atividade elétrica na Terra, registrada nas pedras ao redor do planeta e narrada através de mitos e símbolos arquétipos, provocou uma resposta coletiva em nossos ancestrais, como se suas vidas dependessem disso. De fato, a vida de milhões de pessoas dependeu de sua reação a esses eventos, já que, como o próprio Perrati reconheceu, a radiação sincrotron provavelmente poderia ter sido mortal. Os humanos sobreviveram reclusos em cavernas e, em muitos casos, os artistas que nos deixaram esses petroglifos morreram por serem expostos à radiação externa. Um homenzinho nos petroglifos, evidências coletadas em todo o mundo deixaram claro que a intensa atividade elétrica sobre as cabeças dos observadores foi o gatilho para um esforço de registrá-la nas rochas. Especialmente significativo na arte em pedras é o chamado Squatterman. Na imagem anexa, podemos ver duas figuras aparentemente muito básicas de um homenzinho. A primeira corresponde a uma forma de descarga elétrica em laboratório bem documentada, enquanto a seguinte corresponde à gravura de um petroglifo cuja forma foi encontrada em diferentes partes do mundo. Podemos observar a correspondência entre os dois. Os padrões repetitivos dos petroglifos são reproduções de um fenômeno de plasma elétrico no espaço. A pesquisa de Anthony Perrati mostra que existem padrões fundamentais em esculturas de petroglifos e que eles aparecem em todo o mundo. Segundo Perrati, nossos ancestrais dedicaram grande parte de suas vidas de forma muito laboriosa a gravar nas rochas a representação dos fenômenos de descarga elétrica que eles mesmos observaram nos céus. Essa configuração única em forma de um Squatterman ocorre quando um toroide ou um disco em torno de uma coluna de descarga de plasma é dobrado por campos magnéticos induzidos por um fluxo intenso de corrente elétrica. Do ponto de vista do observador, as paredes do disco superior parecem apontar para cima, formando braços, enquanto as do torus inferior parecem apontar para baixo, formando pernas. A forma de ampuleta subjacente, com variações sutis, não é encontrada apenas em petroglifos em diferentes partes do mundo, mas é uma das formas fundamentais que aparecem em descargas de plasma altamente energéticas em laboratório. Para apreciar
como a configuração de descarga evolui, as duas imagens, descarga e petroglifo, devem ser consideradas tridimensionalmente. Essas ilustrações mostram, na verdade, a estrutura de uma descarga de plasma luminescente translúcida, cuja configuração 3D não seria aparente quando gravada na rocha. Os dois pontos da figura, um de cada lado do homenzinho, aparecem quando o toroide central de plasma translúcido é visto de perfil. Se as conclusões de Anthony Perrat estiverem corretas, então os céus de nossos ancestrais há vários milhares de anos se iluminaram com intensa atividade elétrica. As explosões solares contemporâneas mais fortes não são nada comparadas a esse espetáculo cósmico elétrico de magnitudes colossais. As ramificações dessa possibilidade afetarão diretamente a compreensão das raízes culturais em todo o mundo. Qual foi o impacto desses eventos registrados em nossas primeiras civilizações? Qual foi a relação com as origens da mitologia, com o nascimento das primeiras religiões ou com as influências nas antigas construções monumentais? Tanto os artistas da pedra quanto os criadores de contos mitológicos tinham um perigo real em suas mentes. Os fabricantes de petroglifos registraram e os criadores de mitos interpretaram eventos eletromagnéticos no céu como sequências de descargas elétricas evoluídas pelo céu. Algumas de grande beleza celestial, enquanto outras aterrorizantes com intensidade violenta. Na imagem, vemos a comparação entre uma configuração de descarga de plasma de laboratório, à esquerda, e a arma de arremesso empunhada pelo deus das tempestades.